segredou-me o vento sul, que cabresteia o inverno, cantando nas caçoarinas, rompendo folhas e cerne, lãs que tenho, lenha pouca, silêncios de quase um ano, sabências que armazenei, insuficientes bem sei, para enfrentar o tirano. Qual general de campanha vai mandar o minuano virar com mil artimanhas, intimidar o meu rancho, e eu silente mateando, fogo de chão caprichado, e o meu pala enrodilhado, vou me quedar esperando. Nunca o temi que o varal deixar que era lotado, cavalo bem amilhado, vinho pra 100 madrugadas, erva mansa, quincha buena, de Santa Fé despontada, violão para as insônias, e por amargas e longas, tinha alma calejada. Já nem mais canto milongas, temendo embate fatal, na pena ver o varal, sem a fartura das mantas. Não sei se ri ou se canta, o vento quando ultrapassa. Não tô chorando, senhores, é o efeito da fumaça. Não tô chorando, senhores, é o efeito da fumaça. Buenas viventes, tudo bem de bem? Professor Carlos Pinheiro aqui para mais uma aulinha. Esta é a penúltima aula que vamos tratar de filosofia, também aí umas pinceladas de sociologia. E essas aulas, como eu falei aí nas aulas anteriores, elas fazem parte do meu estágio na minha segunda licenciatura em filosofia pela Uninter, aqui em São Miguel do Oeste, no PAP São Miguel. Bueno, vamos dar uma recapitulada do que a gente viu nas aulas anteriores, ou mais precisamente na aula anterior. Depois vamos ter mais uma musiquinha para dar uma relaxada, mais uma refletida, né? E essa canção aí chamada O Inverno, do Leopoldo Racier, fala de dois tempos: num tempo de bonança e num tempo de fartura, num tempo de tristezas, num momento de fome, de miséria. E o Brasil atualmente está passando por isso, né? Um antes e um depois aqui. Havia um momento aí que estava, claro, não estava 100%, não estava uma maravilha, mas estava muito melhor do que está hoje. E hoje está virado numa fusarca, né? Mas, bueno, vamos lá então. O tema de hoje, o subtema, né? O nosso tema é o problema no mal no Brasil. A contradição da vida cristã. Desculpa. E o subtema de hoje são as virtudes da alma. Nós já falamos sobre as paixões da alma, já falamos sobre sabedoria, né?
E agora vamos falar sobre virtudes. Vamos adentrar um pouquinho ali em Aristóteles, Platão, vamos citar Leonardo Boff também, para dar uma mexida aí na mente e para nós percebermos que, enquanto cristãos, a gente está bem fora do eixo. Então, nosso comportamento está bem longe de ser um comportamento que, segundo Kant, é agradável a Deus. Vamos lá então? Mas antes do tema, vamos dar uma recapitulada. Só para dar uma mexida, bater nessa tecla de novo e trazer esse índice, esse número, quase 90%, lembrando, quase 90% do contingente religioso no Brasil é um contingente cristão, certo? É povo, né, gente? São muitas pessoas que se dizem cristãs, se autodenominam cristãs. Então o Brasil é o segundo maior, é o segundo país maior do contingente cristão, mas também é um dos mais violentos. E isso me soou muito estranho. E talvez tu também entenda isso. Como pode um país que é seguidor de Cristo ser violento ao mesmo tempo? Não fecha. Não fecha. Mas vamos adiante. A gente tratou na aula passada sobre a catarse, sobre maldição, sobre libertação, né? Catarse, só para deixar assim bem direto, bem objetivo, é a purificação da alma. E é um processo. É um processo. Inclusive, existem várias nomenclaturas religiosas e que tem uma prática diferenciada sobre o batismo, certo? Tem a católica batiza quando é criança ainda, a evangélica batiza na fase adulta já, quando a pessoa já tem um discernimento para entender o certo e errado, o pecado ou não, certo? Mas indiferente da forma de batismo, aqui não, o intuito aqui não é confrontar nem a forma de batismo, não, nada a ver com isso, dar um entendimento ou trazer esse entendimento ou essa reflexão de que indistintamente do processo desse batismo, a pessoa ela vai passar por esse processo de catarse. Quando ela decidir efetivamente seguir os passos de Cristo, é um processo. E não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Não é, eu agora vou ser cristão e amanhã eu já vou. Né? Tu tem tanta coisa para ressignificar na tua vida enquanto pessoa humana, aprendizado, passar a ser tantas coisas, Nietzsche, né? Passar a ser tantas coisas e deixar de ser tantas outras. Então é todo um processo, é uma catarse, é um processo de purificação da tua alma, certo? Maldição. Gente, agora é só um apanhado geral, assim, para nós bem rápido, para não tirar tempo do subtema central da aula de hoje. Maldição. Diretamente, sim. É o ato de amaldiçoar. Rogar algo ruim, rogar uma praga, né? Falar, maldizer a alguém, certo? É algo mais verbal, né? Nessa explicação mais direta, mais objetiva, é algo mais verbal. Amaldiçoar alguém com uma fala. Bueno, mas nós fomos além na aula passada, pesquisamos aqui e adentramos aí na maldição num conceito bem mais abrangente. E ele vai de encontro aos ímpios, que a Bíblia fala muito. Aí fala muito também dos insensatos. E a gente já vai chegar lá também. E tem uma conexão muito forte com a maldição, com a ignorância, com a maldade humana, as paixões da alma, com os ímpios. São tudo mesmo.
todos o mesmo ser. Está tudo no mesmo ser, digamos, melhor. Então, maldição, o mal propriamente, desumanamente, sofrimento, pecado, vício, crueldade, opressão, intolerância, tirania, tentação, desgraça, imoralidade. Gente, assim, ó, não é algo aleatório, tá? Repito, depois, lá na última aula, vai ser postado o material, o artigo que foi escrito e foi apresentado para a instituição, já foi aprovado, inclusive. Ali terão todas as fontes, todas as referências, aí você pode pesquisar também, tá? Não são palavras aleatórias, tá? Isso aqui tudo está em pesquisa. Isso aqui tudo tem uma representatividade da maldição. E maldição quer dizer mal. E essa bola de conceitos aqui, ela vai de encontro ao mal no Brasil. Tá? E tem assim, ó, aqui eu tirei algumas, tá? Significações. Tem muito mais. E não são boas. Nada boas. Tá bem? Então lembra-te. Maldição não é só rogar, não é só verbalizar um maldizer. Não. A tua atitude também é maldição. A tua ignorância, vejamos daqui a pouco, também é uma maldição. Isso vai de encontro com o mal no Brasil. Lá em Provérbios, na Bíblia, 3:33, diz o seguinte: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Claro que nós precisamos entender. A gente precisa entender se a gente é ímpio ou se a gente é justo. O justo é a pessoa sensata, é a pessoa sábia, é a pessoa que ela decorre na justiça. O pensamento dela, os atos dela, ele vai no eixo da bondade. Nós já vamos ver aqui sobre virtudes, sobre a virtude do Espírito Santo, que é também de Deus, que é também de Jesus Cristo. E Jesus Cristo tinha um comportamento X. Se eu que me denomino cristão não seguir essa caminhada de Cristo, automaticamente eu estou fora do contexto. Bueno? Ímpio. Veja aquela passagem que fala sobre os ímpios. Agora a gente vai ver o que é ímpio. E olha a ligação. No significado de maldição, a segunda palavra está desumanidade ou desumano. E adivinha qual é o primeiro significado de ímpio? Desumano. Desnaturado, insensível. É aquela pessoa que não tem piedade, que age cruelmente. O indivíduo ímpio é uma pessoa indiferente, intolerável, que pratica barbaridades, que tortura. Que também leva ao entendimento sobre ser insensato. Aquele que não é são, ou seja, que age de modo inconsequente, sem ter um bom senso nas atitudes. O insensato é aquele que é insano, anormal, uma pessoa de difícil trato e de entendimento. Também costuma ser chamado de desequilibrado e irresponsável. Isso aqui, gente, ó, é para confrontar o conceito de sabedoria, a pessoa sábia. Isso que está aqui, o ímpio, o insensato, agora eu vou ler o insano, são pessoas que são totalmente adversas à sabedoria, adversas à pessoa que é sábia. Tudo isso aqui está conectado diretamente com maldição, diretamente com ignorância. É uma pessoa ímpia. Então, se eu digo cristão,
que sou cristão, mas tô caminhando, tô agindo por meio dessas atitudes aqui insanas, da impiedade, da insanidade, eu tenho que ter um cuidado ao me chamar de cristão, porque eu não sou, eu estou longe e estou amaldiçoando a minha vida. Insano é o adjetivo que caracteriza uma pessoa que não tem saúde mental, que está alienado, que é demente e totalmente insensato. Pessoal, esse material aqui vai estar postado junto ao vídeo aqui, tá bem? Libertação. A verdade vos libertará. Lembra que eu falei da catarse antes? E que é um processo de purificação? A verdade liberta, mas para libertar, ela vai doer. A verdade dói, né? Ela vai doer. E doendo, eu não quero que toque naquilo. E vou continuar sem o processo da catarse. Vou continuar na maldição. Eu não vou me libertar. Para o processo acontecer, eu tenho que, durante o processo, buscar sabedoria, buscar virtudes, que nós já vamos falar daqui a pouquinho. Tá vendo? O que significa libertação? Livramento, salvação e também libertar a outrem, libertar alguém. Ignorância, falta de conhecimento ou saber, falta de instrução, incompetência e imperícia. Isso aqui é uma explicação um pouquinho mais direta. Eu peguei assim, pessoas, para nós adentrar um campo um pouco mais objetivo, assim, para ampliar um pouco a reflexão, eu peguei uma explicação mais objetiva, assim, mais direta, rápida. Peguei também algo mais conceitual, e sempre 3 ou 4, e também bíblica, para ter essa compreensão, tá bueno? Segunda explicação sobre ignorância, pode ser uma falta de conhecimento, sabedoria, instrução sobre determinado tema ou mesmo crença em falsidades. Antes que a internet não era tão difundida, né, que era mais limitada, as falsidades, né, as fofocas, as mentiras, elas andavam... Aí, veja que interessante, elas já andavam ligeiro, né, mas ainda era limitada a coisa. Só que destruíam... Pensa quanta destruição a mentira já causou. A falsidade já causou. E agora com a internet vai muito mais rápido. Chamadas fake news, né? Mensagens falsas, vai muito mais rápido. O pior de ter alguém que está passando para frente é alguém que está acreditando, sem qualquer tipo de reflexão. E a ignorância está dizendo que essa crença nessas falsidades, ela faz parte da pessoa que ela é ignorante, que ela é ímpia, que ela é insensata. E logicamente não é cristã. Em contrapartida, o ignorante estabelece critérios que desclassifiquem o conselho alheio. Em prol da sua falta de conhecimento, busca estabelecer ideias falsas sobre si mesmo e o mundo, que o cerca de forma errônea, que desagrade aqueles que o cercam. Agora uma pausa aqui para nós falar um pouco de Platão. O mito da caverna, vou buscar ser bem objetivo. Mas antes disso, bem rapidinho, eu vi uma postagem no Facebook esses dias. Eu vi várias vezes essa mesma postagem. É um senhor assistindo TV e a pessoa lá do jornal falando um monte de barbáries, de mentiras, né? E a filha desse senhor estava escutando. E daí esse senhor estava bem motivado, estava faceiro com o que estava ouvindo, e a moça falou assim para ele: mas pai, isso é tudo mentira, não tem importância, ele falou para ela, porque isso me convém. Quando a mentira convém a alguém,
essa pessoa vai disseminando, ela continua na ignorância, ela continua nessa falsidade e cria para ela este mundo maravilhoso. Quem assistia quando era criança o Fantástico Mundo de Bob, né? Então se cria esse conceito no mundo mentiroso e segue. Platão, no mito da caverna, vou ser bem breve, tentar ser bem objetivo. Tinham pessoas acorrentadas, visualizando imagens, sombras, no lado da caverna. Essas sombras eram projetadas por pessoas que estavam além desses que estavam acorrentados. Tinha uma fogueira e as pessoas faziam a sombra acontecer, serem projetadas na caverna. Essas pessoas que estavam acorrentadas só conheciam aquela realidade, então para elas aquilo era uma verdade. Poder-se-ia, num futuro, acontecer que uma das pessoas rompesse a corrente e saísse da caverna e percebesse que aquilo não é uma verdade, que lá fora existem outras verdades. Podia doer o retirar as correntes, poderia doer os olhos ao chegar fora da caverna a claridade. Essa é uma relação, né, da dor da verdade. Mas pior de tudo é ele voltar para a caverna e tentar abrir os olhos dos seus colegas e dizer que aquilo é uma mentira. Poder-se-ia acontecer que eles o machucassem ou até o matassem por trazer a verdade. E quantas pessoas brigam contigo e passam a te menosprezar, a falar mal de ti, porque tu trouxe a verdade. Quantas pessoas, quantas autoridades religiosas perseguiram Jesus, quantas autoridades jurídicas pegaram no pé de Jesus, quantos governantes não curtiam Jesus porque ele falava a verdade. Cuidado. Na Bíblia, lá em Salmos 73, versos 20 e 22, diz o seguinte: são como um breve sonho que se vai assim que acordamos. Quando te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no meu íntimo curtia a inveja é uma paixão da alma. Era eu um insensato e ignorante, ó a relação. Minha atitude para contigo era semelhante à de um animal irracional. Veja bem, inveja, insensato, ignorante, animal irracional, que não pensa. Aqui é a palavra dizendo, aqui é a palavra que tu lê, cristão, que está dizendo o quanto tu é ignorante, quando tu se deixa agir pelas emoções, pelos impulsos e agride um irmão teu. Esse aqui é um pequeno exemplo, só bem de leve, sim, sobre as maldades do Brasil. Porque os índices de assassinatos e mortes e genocídios é muito grande. Ou seja, somos falsos cristãos? Será? Sabedoria. Na etimologia do latim sapere, sufixo ia, sabedor, conjugado o verbo sapere e o sufixo tor, vinculado a sábio, uma pessoa sábia, sabedor. No latim, sapidus, trabalhando sobre o verbo sapere e o sufixo idos, contempla uma manifestação de conhecimento dado particularmente pela experiência vivida, proporcionando ferramentas de valorização e interpretação. Entender. E entender e interpretar é uma questão sábia, porque Jesus falava com os seus discípulos, muitas vezes por enigmas. E eles teriam que entender, e muitas vezes não entendiam, não conseguiam interpretar. E Jesus muitas vezes alertou, para vocês foi dado o discernimento, para outros não foi, os outros não vão entender. Por isso que esse processo da catarse, da busca pela cristandade, é um processo que não é rápido, é um processo que não é da noite para o dia
E é doloroso. É doloroso. E muitos desistem. Sabedoria. No dicionário, prudência, reflexão, comedimento, moderação, sensatez, ponderação, temperança, bom senso, circunspecção, juízo, razão, critério, retidão. Na Bíblia, qualidade inspirada por Deus para saber julgar ou discernir corretamente, prudência, moderação, temperança, sensatez, reflexão, conhecimento justo das coisas. Aqui entra em virtudes, que a gente já vai ver também, tá bom? O insensato expande todas as suas paixões, mas o sábio as reprime em sua alma. Para Platão, sabedoria é a prudência nas deliberações e, evidentemente, uma espécie de ciência. Com efeito, não é por ignorância, mas por ciência, sabedoria, que se deliberam bem. Aqui está no livro A República, tá bem? Leonardo Boff, mas é especialmente no campo da ética que a justa medida assume uma importância axial, ou seja, que é um eixo. Trata-se de encontrar o ótimo relativo, o equilíbrio relativo, o equilíbrio entre o mais e o menos. Aqui nós vamos conectar agora com Aristóteles, sobre a medida justa ou o meio termo, que é a temperança, que é uma das virtudes que a gente já vai tratar também, tá bueno? O que é virtude? O que significa? É uma inclinação para o bem. E é o oposto das paixões. É totalmente o oposto. Virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem. E não é apenas uma característica. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Virtudes são todos os hábitos constantes. Lembra que eu falei do processo? É contínuo. Que levam o homem para o caminho do bem. Virtude para Aristóteles. A virtude do homem também será a disposição de caráter que o torna bom e que o faz desempenhar bem a sua função. Fazer o bem. Platão. Agora sim uma certa crítica a quem não é sábio, a quem não tem virtude. Queres dizer que viverão como esses doentes que a intemperança impede de abandonar o mau regime. Pega agora para o cristão. Seja uma criança que cresceu na doutrina, assim como Jesus cresceu sendo ensinado a partir do judaísmo. Nós, enquanto crianças, vamos crescendo a partir do cristianismo, certo? A pessoa que se converteu lá nos evangélicos, se converteu ao evangelho, é um novo ser humano, é um processo, deixa de ser algo para ser um novo algo. Criança vai se tornando um novo ser a partir dessas novas virtudes. Mas daí tem o Platão que vem assim, ele vai dizer assim, ó, se tu não te tornar sábio, se a tua atitude não ser modificada a partir da tua racionalidade, a partir da tua sabedoria, tu vai continuar sendo um tosco, um ímpio, e não vai perceber o que está acontecendo à tua volta, e vai continuar nos velhos hábitos, vai continuar sendo um ímpio, um insensato. Então, é preciso romper a intemperança que o Platão fala aqui, para esse novo hábito, para esse novo ser, para ser realmente um cristão. Lá em Gálatas, na Bíblia, capítulo 5, versos 22 e 23, diz o seguinte: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Isso aqui é de Jesus, é de Cristo. Nós deveríamos, enquanto cristãos, trabalhar esses conceitos na gente, passar a praticar isso de forma constante, contínua, para tornarmos-nos efetivos cristãos e cristãs. Caso contrário, Aristóteles, de novo, a virtude é uma espécie de mediania. Lembra que o Leonardo Boff falou sobre justa medida?
já que, como vimos, ela põe sua mira no meio termo. Não agir de forma muito impulsiva e agressiva ante uma situação. Veja que Jesus foi perseguido desde criança. Daí foi preso depois, foi torturado e foi crucificado. Ele foi humilhado. Veja que se ele agisse de modo agressivo nesse momento, e se ele brigasse, se ele permitisse que a ira tomasse conta dele, como seria? Ele precisou manter-se temperante, manter-se calmo. E nós, enquanto cristãos, já explodimos quando batemos o dedinho no canto da mesa, a gente já, né? Estamos sempre buscando um culpado, muitas vezes para as nossas próprias falhas. Algumas virtudes são intelectuais e outras morais, aqui em Aristóteles. Entre as primeiras temos a sabedoria filosófica, a compreensão, a sabedoria prática, e entre as segundas, por exemplo, a liberalidade e a temperança. Liberalidade significa a pessoa generosa, pródigo, aquela pessoa que ela é inata a ela ser bom. Tem pessoas que fazem coisas boas e elas não estão esperando nada em troca. É natural delas. Tem pessoas que precisam trabalhar isso, criar isso, permitir que isso nasça nelas e elas continuar cultivando essa bondade. Mas claro, Emile Durkheim fala sobre fatos sociais, e principalmente um deles, a coercitividade, exerce muita força externa. E isso vai moldando muito o nosso caráter, muito nossos hábitos, muito as nossas ações. E muitas vezes a gente se torna agressivo. Mas aí tem um detalhe. Se nós somos cristãos, por mais que há provocações, por mais que há essa ação coercitiva de coisas externas, a nossa ação, a nossa prática, ela precisa ser comedida, ela precisa ser temperante, ela precisa ser fundamentada nas virtudes. Caso contrário, nós não somos cristãos, somos ímpios. Intelectual, por via de regra, gera-se e cresce graças ao ensino. Por exemplo, eu falei antes das crianças, né? A criança, ela nasce, ela vai crescer no meio cristão e ela vai aprender esses hábitos. Então, ela vai criar uma intelectualidade a partir daqueles ensinamentos, certo? Aí a moral é adquirida em resultado do hábito, ou seja, os pequenos mini hábitos vão te tornando uma pessoa melhor, se tu buscar isso. E, voltando em Kant, se tu quiseres, se tu colocar como propósito essa nova forma de ser, de existir, e que seja agradável a Deus, então tu vai buscar esse aprendizado a partir de novos hábitos. Isso aqui, esse estudo que está em Aristóteles, tá bem? Ainda em virtudes, na Bíblia, fé, esperança e amor, lá em 1 Coríntios 13:13. E Platão, temperança, prudência, fortaleza e coragem. Prudência, esse nome, ele é bem conhecido no meio automobilístico, né? No trânsito. A pessoa ultrapassou em local proibido, provocou um acidente. Ela foi imprudente. Ela fez algo que não podia. A pessoa prudente, ela não vai fazer coisas erradas, certo? Temperança, que é controle, autocontrole. Fortaleza. Fortaleza é algo assim, gente. Nós precisamos estar firmes. Precisamos estar convictos daquilo que foi proposto,
daquilo que nós nos propomos fazer dentro da bondade. Lembrando, e eu quero trazer aqui uma reflexão. Eu não vou conseguir o nome do antropólogo agora, mas ele fala sobre sabedoria. Porque teve muitas cabeças pensantes na história do mundo aí, de acontecimentos, e que foram pro lado maldoso da história e permitiram que acontecesse tragédias de imensurável maldade. Nesse interpretar da sabedoria, trazendo Platão, trazendo a Bíblia, trazendo a significação de cada palavrinha, ela vai trazer a sabedoria de encontro às virtudes, tá? E fortaleza aqui, ela considera o ser humano que é forte, é firme naquele propósito da bondade, tá bueno? E coragem, que é para fazer as coisas corretas. Coragem para enfrentar as verdades que machucam, por exemplo. Ainda em virtudes, agora uma significação mais abrangente. Honestidade, retidão, respeitabilidade, equidade, justiça, generosidade, pureza, inocência, sobriedade e temperança. Tudo se conecta. E nós precisamos buscar de forma bem assertiva, ler, refletir, observar o que está acontecendo no mundo, observar o que a história tem para nos contar, porque pensa o seguinte, teve um momento que a lei permitia que pessoas eram escravizadas. E isso é totalmente desumano. Teve uma lei na Europa antigamente que dizia que o povo africano era humanamente inferior aos brancos. E esse tipo que eu falei antes, foram pessoas sábias que fizeram esse tipo de lei. E foram pessoas sábias que convenceram outros de que isso era uma verdade. Mas aí que está a questão cristã da história. Estamos falando aqui de libertação. E a libertação não é somente das amarras físicas, das correntes, das cordas que prendem. Mas é o desprendimento da ignorância. É o desprendimento da maldição. E para isso temos que nos agarrar nas virtudes. Tá bueno? Vamos encerrar a aulinha de hoje com mais uma canção, né? E bem propícia, chamada Vento Negro, que fala sobre viração, sobre mudanças que precisamos ter. Caso contrário, sigamos no mesmo passo, sendo as mesmas pessoas que sempre fomos. Onde a terra começar, vento negro, gente, eu sou. Onde a terra terminar, vento negro eu sou. Quem me ouve vai contar. Quero lutas, guerras não, erguer bandeiras sem matar. Vento negro é furacão. A vida é o tempo, a trilha o sol. O vento forte se erguer arrastando o que houver no chão. Vento negro, campo afora, vai correr. Quem vai
vales que vence, no coração da mata virgem, meu canto eu sei há de se ouvir em todo o meu país. Não creio em paz sem divisão, de tanto amor que eu espalhei em cada céu, em cada chão, minha alma lá deixei. A vida ao tempo, a trilha o sol, o vento forte seguir arrastando o que houver no chão. Vento negro, campo afora, vai correr, quem vai embora tem que saber. É viração, quem vai embora tem que saber. É viração, quem vai embora tem que saber. É viração. Feito, gente linda! Próxima aula semana que vem. O tema da próxima aula, a última aula, daí será, né? Os valores de Cristo. Para fechar daí esse leque de 6 aulas. E nessa próxima aula vai ser mais impactante porque vai trazer aquilo que nós deveríamos ser. Vai trazer aquilo que o nosso comportamento deveria demonstrar. E daí, talvez alguma mudança surtir. E, encerrando essas aulas, lembrando que não ficarão por muito tempo no YouTube, mas o canal vai continuar. Então, peço que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem, façam algumas perguntas, comentários mesmo. Podem criticar, vamos interagir, tá bueno? E encerrando essas 6 aulas, logo na sequência, aí dentro de uma semana ou 2, eu começo mais 6 aulas, mas aí com foco um pouquinho mais para crianças. Inclusive a gente vai trabalhar esses fundamentos filosóficos do comportamento humano, e que muitas vezes, por mais que autodenominem-se cristãos, não é cristão, fazendo uma abordagem bem lúdica, digamos assim, a partir de alguns heróis que a gente acompanha aí nas infâncias aí, Hulk, o Flash, Superman, Arqueiro Verde, né, o Thor. Então a gente vai fazer essa relação aí, que é para trazer um pouco de entendimento aí para a criançada também sobre o comportamento que elas deveriam e devem ter. Tá bom? Um forte abraço, professor Carlos Pinheiro, e até o próximo vídeo.